algumas dessas pautas, elas são transversais. Tem pauta que é o seguinte, a própria dicotomia que a gente percebe no governo Lula sobre essa pauta da exploração da Petrobras, ela é muito clara. Você tem um presidente da República que apoia a exploração, tá? Tocou a ficha, vai lá, Petrobras, faz o que precisa fazer, etc. E você tem a ministra que não quer a exploração. Então, isso é uma questão... É uma overdose de incoerência. É uma incoerência absoluta. Esse debate ele precisa ser exposto cada vez mais para que as autoridades precisam se colocar nesse debate. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é, primeiro, uma questão que a esquerda gosta muito de bater no peito para falar que é soberania. Né? Toda essa história aí do Elon Musk, soberania, tá bom, meu amigo. Então é o seguinte, essas ONGs financiadas com dinheiro internacional estão violando o quê? Se não a nossa soberania. Outra questão... Todas com iPhone. Né? Sim. Todo mundo. Aí a segunda questão de desenvolvimento, é progresso. Você tem reservas que precisam ser exploradas. Por quê? Porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar riqueza, isso vai gerar desenvolvimento para uma região que já passou da hora de ser desenvolvida. Por isso que eu estou falando aqui, eu brinquei mais cedo, o Centro-Oeste foi a fronteira de desenvolvimento há 70 anos atrás. Há 60, 70 anos atrás. Agora a gente vive uma urgência, embora já tenhamos vivido outras iniciativas de desenvolvimento do Norte, mas agora está muito claro, essa fronteira de desenvolvimento, ela está evidente e o motivo está muito claro. Primeiro, você tem riqueza que precisa ser explorada. Nós vivemos hoje no mundo uma disputa por recursos naturais, por minérios estratégicos, por fontes de água, de lítio, de nióbio, tudo isso tem na renca. Tudo isso tem na renca. Então, assim, nós vamos ficar o quê? De braço cruzado, protegendo um território em que, graças ao crime organizado, tá, olhando o bonde passar e se tornando dependente de recursos externos. É disso que se trata. A Petrobras já avisou que se ela não explorar a margem equatorial, ela vai ter de importar petróleo. Senhores, não é possível que o Brasil tenha que importar petróleo. Não é possível que nós tenhamos que importar o fosfato para o nosso agro. Nós estamos exportando 95% do fósforo que é consumido, ele vem da Rússia e da Ucrânia. Ou seja, estamos dependentes da Rússia, né? E do Canadá também. E do Canadá, isso é muito claro. Inclusive a gente vê o alinhamento que se dá em função dessa dependência. Uma dependência econômica que ela não se justifica. Como é que você importa aquilo que você tem? Como é que você fica... Isso tem a ver com questão mesmo de desenvolvimento de nação. Então, assim, vamos olhar a pauta que nos une. Essa pauta deveria nos unir a todos. Esta é uma pauta que deveria unir todos os brasileiros. Esquece partido, esquece qualquer coisa. Você tem uma pauta de desenvolvimento do país, aliás, uma pauta nacionalista, correto? Com certeza. E essa pauta nacionalista que a gente tem, ela está irradiando realmente para o Brasil todo. Ela está a partir da Amazônia. Por quê? A Amazônia é a menina dos olhos do mundo todo. Eles querem que nós sejamos escravos ambientais e cada vez mais a gente proteja a floresta, proteja tudo, enquanto eles devastaram tudo deles. A culpa do mundo tá nessa situação não é nossa, nós fizemos dever de casa. E nós estamos também sofrendo a consequência. Estamos lá com uma seca grande, tem vários municípios já decretando a emergência, mas isso é porque eles devastaram, não foi, o clima mudou, não foi por causa da Amazônia. Como eu lhe falei, né? Sim. 33 milhões de quilômetros quadrados, cadê? Tenta propor uma reserva dessa para um outro mundo. Não existe. Agora, nós preservamos, nós fizemos dever de casa, mas quem paga por isso? Ninguém paga para manter o clima. Ninguém paga para manter a China a situação. Ninguém fala da China. A China explora tudo. Tudo, os Estados Unidos explora tudo. Não quer nem saber. Não querem saber nada de regular o clima. Eles querem, e como estão ganhando dinheiro, claro, pagam as ONGs para ir lá dizer, não, vocês vão lá, como foi o caso do Greenpeace, que foi lá no Amapá dizer que tinha coral no Arco Lamoso, onde não tem luz, não tem corais, tem fósseis de corais, que foram... que existe, mas é fósseis de corais, são rochas de corais já fossilizados. Fossilizado. Então,
O Amapá é esse estado que é um dos mais ricos do planeta, né? Mas em compensação tem o povo mais pobre. E essa situação, eu poderia dizer que é uma relação de inversão de valores, né? Sim. De cuidados. Por quê? Por que nós não podemos explorar? Por que nós não podemos explorar o petróleo, a renca? Eu estou com uma proposta também no Senado Federal para desafetar da renca 220 mil hectares, dos 4 milhões e 70, que é a parte sul, próxima do porto. Esse complexo Maicuri, que tem fosfato lá, está a 60 quilômetros do porto, gente. A 500 quilômetros de Cuiabá. Você imagina, quer dizer, tem logística inversa também. E o Amapá é a porta do Brasil, né? O canal do Panamá ali do lado. Você vai para qualquer lugar para exportação. E no Amapá nós não produzimos nada, nós somos exportadores de real, porque nos é proibido tudo lá. Não pode plantar isso, não pode plantar arroz, não pode plantar soja, porque está na Amazônia e a Amazônia tem que ser preservada. Preservar para quem? Lá tem brasileiros. O Amapá lutou para ser Brasil. Amapaenses morreram lutando, entendeu? Na Guerra do Contestado lá, e depois veio a demarcação, né? E acharam, Vicente Pisoni disse que era lá no Oiapoque e eles aceitaram. Senão nós éramos Guiana inglesa, e lá pode tudo na Guiana francesa. Sim. Também, só não pode explorar o petróleo. Olha, o senhor mencionou a renca, né? Eu estava aqui me lembrando que a renca havia sido extinta e ela foi restabelecida pelo Temer. Não, ela foi aberta pelo Temer para exploração, para ir para licitação, porque ela foi criada quando dá briga da ICOME com a Vale do Rio Doce. Sim. Então estava ali um aqui no minério de ferro, na bauxita, e o outro no manganês. Do Amapá, para se ter ideia, Cláudio, saíram 60 milhões de toneladas. Mas teve muita pressão para que ela fosse restabelecida. Sim, mas o governo federal, o presidente Médici, fez uma reserva, enquanto, não, você vai para cá e nós vamos ter a exploração dessa bauxita, e do Amapá o manganês. Porque o manganês, na época da Guerra Fria, ele era o mineral que tinha valor, o teor 42. Então, do Amapá saíram esses 60... Mas a reserva de exploração. Sim, saíram de lá 60 milhões de toneladas que estão depositadas aí pelo deserto do Atacama. Isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... E hoje... Foi protegida novamente. Não, foi proibida. Protegida a renca, porque era uma exploração do manganês. Sim. E que hoje nós não teríamos exploração igual o petróleo, se acharem fontes alternativas. Só que no Brasil alguém tem que financiar essa transição energética. E é o petróleo. E do petróleo não se faz só gasolina e óleo. Se faz 160 produtos dele. Entendeu? Sim. Então essa reserva que tinha lá, que tiraram de manganês, você imagina que se fosse hoje não teria valor nenhum. Acabou a Guerra Fria. Sim. Ninguém mais faz ferro manganês. Você faz outra fusão, entendeu? É ferro cromo, que é liga mais leve, mais resistente. E aí nós teríamos perdido a oportunidade. É assim como o petróleo. Nós estamos perdendo a oportunidade, não porque nos próximos 50 anos o petróleo não vai ter valor. Vai ter sim, e vai ser decisivo para o mundo todo. O problema é que, no caso do Amapá, eles estão tomando o nosso petróleo de canudinho. Essa questão do petróleo, inclusive, está muito claro. E gás também, né? E gás. Estima-se que lá na foz do Amazonas, lá onde nós queremos prospectar, tem uma reserva de 1 trilhão de metros cúbicos de gás. É 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. É muita riqueza para a gente deixar sem Sim, nós intocado. temos várias outras coisas, né? Eu fico me perguntando o seguinte... manejo florestal, olha nós só. temos no Amapá a Flona também, que foi criada para manejo florestal, agora que está se dando andamento, né, para fazer esse manejo, né? Enquanto isso, o nosso povo está lá, na pobreza, abaixo da linha da pobreza, passando muitas vezes necessidade, porque a Bolsa Família, ela paga R$600. Hoje não dá para pagar a energia. O que está faltando, senador? E olha que nós injetamos 1.000 megawatts. Senador, parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio, quem está nos assistindo está vendo. Você tem riqueza a ser explorada para o desenvolvimento de uma região. Você tem uma pauta que resiste a isso e que você tem algumas lideranças muito claras nessa pauta. O que está faltando
para esse debate ser encaminhado da forma correta? É o quê? União. A mídia não... Não, falta união política. Política. Nossa, mesmo, eu tento de vocês lá dentro. Eu tento capitanear, eu falo toda semana. E aí? Mas e aí, essa onda de preservação, ela tomou conta do mundo todo. E claro, são pagos para mostrar que tem que preservar, que tem que não sei o quê. O Mato Grosso do Sul, quando pegou fogo, se viu agora o maior número de queimadas. Aí, foi na Amazônia. Imagina que o INCRA lá atrás, por exemplo, foi para o Amapá e assentou 16 mil parceleiros. Só tem 2 mil, os abandonou a própria sorte. Estão na cidade passando fome. Sim. Passando necessidade. Aí quando falam, teve 3 mil focos de incêndio. Os incêndios da Amazônia, muitas das vezes, claro que tem os incêndios criminosos, mas a maioria deles são de pequenos agricultores em suas pequenas plantações de subsistência. É para ele plantar ali a macaxeira, plantar o milho, plantar o feijão, para tentar sobreviver. Porque os assentamentos foram feitos longe dos centros consumidores, e aí tem dificuldade de não ter energia, não tem ramal, ou seja, abandonaram a própria sorte. Quer dizer, a gente está falando de uma questão mesmo de conscientização, de mudança de narrativa. As nossas lideranças políticas estão impregnadas com essa narrativa de preservação e acabar com isso. E não estão entendendo. Nós temos que conservar. Conservar é usar racionalmente. De conservar. Ninguém preserva nada se não estiver dando lucro. Claro. Isso é isso. É isso. É isso. Ninguém preserva nada. E você não tem como preservar nada sem o Estado presente. Temos lá o parque, é um alemão que administra. Ninguém pode entrar. Como é que é? Não podemos nem fazer turismo. Não, peraí. Como é que é? É um alemão, está desde o primeiro dia que o parque foi criado. Qual parque? O Parque Nacional das Montanhas do Tucumã, que tem 3.800.000 hectares. E que alemão é esse? É um alemão que é naturalizado brasileiro. A gente está até tentando fazer, porque a gente já fez isso lá no Conselho de Meio Ambiente, que qualquer pessoa que para ocupar um cargo desse, ou um cargo em Conselho de Meio Ambiente, teria que ser brasileiro nato. Brasileiro nato. E ele é de ONG? Oi? Ele é de alguma ONG? Com certeza. Com certeza. Está lá indicado, ficou lá todo esse tempo, ninguém mudou e a gente sabe que o parque que poderia fazer turismo ecológico, tudo, o Amapá é o novo, é a última fronteira a ser descoberta. Né? Ninguém conhece o Amapá, os amapaenses não conhecem o Amapá. Só para você ter ideia, nós temos vários biomas, inclusive um a mais, porque o rio Araguari, que é o rio que corta o estado ao meio, né, limita norte e sul, do lado norte você tem a incidência do mar. E aí é mangue, áreas inundáveis, inclusive de água salobra, cerrado e mata ciliar. Ao lado do Amazonas, que é o do Araguari, para o sul, aí nós já temos outros ecossistemas. Né? Aí não é mais mangue, é várzea, é de água doce, áreas inundáveis de água doce, cerrado e mata ciliar. Então, a diversidade é muito grande. Qual a sua formação? O senhor conhece muito. Eu sou um viajante. Viajante. O senhor já foi vereador, deputado estadual, já fui vereador, já fui deputado estadual e conheço o estado do Amapá, né? E falo sempre que o meu Brasil é o Amapá.